Bom dia, galera! Passando por aqui para a gente fazer mais uma revisãozinha, né, do gênero que nós estávamos estudando, para vocês fazerem a prova, beleza? Vamos recapitular aqui algumas coisas que nós aprendemos sobre poesia e poema. O que vai cair na prova? Só poesia, né? Poesia. O que é poesia? Poesia é um sentimento, é uma sensação, é aquilo que nós sentimos quando eu vejo uma coisa bonita, quando eu ouço uma música, é algo que me toca. Então, a poesia, ela pode estar em qualquer lugar, em objetos, em lugares, em pessoas, numa música, no pôr do sol, num quadro bonito que eu comprei, que eu achei, tá? Então, a poesia é isso, é a sensação, o sentimento. Então, o que é poema? O poema é quando eu pego essa poesia, esse sentimento, e coloco ele em palavras e transformo em um gênero textual. Eu escrevo o que eu estou sentindo, certo? Isso é poema. E o poema, ele tem versos, estrofe, rima, eu lírico. Então, nós vamos ver também cada uma dessas partezinhas, né? Vamos relembrar. Muito bem, então vamos lá. Verso. O que é um verso no poema? O verso é cada linha do poema. Geralmente, o poema vem no meio, né, do caderno, uma linha embaixo da outra. Então, cada linhazinha daquela é um verso. E o que é uma estrofe? É um conjunto de versos. Então, verso é cada linha. E a estrofe é um conjunto de cada linha, é um conjunto dessas linhas formam uma estrofe. Então, geralmente, o autor do poema, ele separa o poema em estrofes. É como se fosse partes, né, do poema. Então, cada parte com, por exemplo, com 4 versos, com 3 versos. Eu posso ter uma estrofe com um verso só, tá bom? Eu lírico. O que é o eu lírico? É a voz que fala no poema. O eu lírico não é o autor do poema. Tanto que nós aprendemos que eu posso ter um eu lírico feminino e o autor ser masculino. Ou nós podemos ter uma menina escrevendo um poema em que ela coloca como se o poema, dentro do poema, o eu lírico é masculino, ok? Então, não vamos confundir, atenção. O eu lírico não é o autor do texto. O autor é quem escreve o texto. O eu lírico é aquele que fala, aquele que tem características, aquele que está dentro do poema. Rima, o que é rima? A rima é a sonoridade das palavras. Eu posso rimar ou não as palavras dentro do poema. Essa escolha é do autor. Ele é que dita se ele quer ou não rimar. Quando existe a rima, por exemplo, eu quero rimar amor com calor. Então, eu construo esse poema e vou construindo os versos e rimando as palavras. Amor, calor, coração, paixão, certo? Mas não, eu não quero, então eu faço sem a rima. Então, esse verso que tem a rima, tudo bem, é um verso rimado. E aquele poema que não tem rima? Tem um nome para ele, como que ele se chama? Os versos são chamados de versos brancos ou versos soltos, tá? Versos brancos, não tem rima, certinho? Sem dúvida? Outra coisa, o autor do poema, geralmente, ele usa as palavras no sentido figurado. Ele não usa sempre as palavras no sentido literal. Então, por exemplo, eu vou construir um poema e eu vou falar sobre o computador. E aí eu digo: o cérebro dos meus alunos do 7º ano são como computadores. Guardam vários kbytes de emoções e de sentimentos, certo? Então, eu peguei o computador,
E eu disse que o seu cérebro é como um computador. Eu fiz aqui uma metáfora, eu comparei. E quando eu digo o cérebro dos meus alunos é um computador, eu não estou falando que é o computador, aquele computador. Eu estou falando que ele tem características, né? Eu estou usando no sentido figurado a palavra computador. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Então, beleza. Partindo agora já direto para a prova, o que vai cair na prova? Tudo isso que nós acabamos de ver e rever, não é? O que é poema, o que é poesia, a rima. Eu vou colocar alguns poemas para vocês acharem o tema do poema, quem é o eu lírico, alguma coisa assim. Então, estudem, vão lá no livro, tem aquela atividade que vocês fizeram, tá? E também, então, ou seja, eu vou colocar algumas perguntas de interpretação ou diretamente sobre os poemas e vou também pedir para vocês produzirem um poema, tudo bem? Nessa produção, tomem muito cuidado, porque eu vou colocar algumas exigências para que vocês façam esse poema, não vai ser livre. Então, talvez eu dê o tema, talvez eu diga, olha, o eu lírico tem que ser gordo, o eu lírico tem que ser assim ou assado, eu preciso de tantos estrofes, eu quero tantos versos, então tomem cuidado para vocês seguirem as orientações para não perder nota. Como eu vou avaliar? Eu vou avaliar se seguiu todas as minhas exigências no poema que eu pedi para ser construído, tá bem? Outra coisa, agora vocês vão fazer online, né? Então, toma cuidado, não caia na tentação de copiar da internet nenhum poema, porque se você copiar ou da internet ou colocar parecido com os poemas que eu vou colocar lá na prova para vocês analisarem, eu vou zerar a sua questão, ok? Então, tome cuidado, não faça cópia, construa o seu próprio texto, não faça parecido com algum poema. Ah, eu vi um poema que vou fazer um igual, parecido, só vou mudar as palavras. Eu vou saber, eu vou pesquisar, tá bom? Então, não façam isso, beleza? Boa prova para vocês, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Quem estudou, vai dar tudo certo, tá bem? Quem não estudou, ainda dá tempo. A prova é amanhã, dá tempo de você correr lá no livro, dar uma olhadinha, de você voltar nas aulas que a gente que estão gravadas na plataforma e estudar mais um pouquinho, beleza? Então, beijos para vocês, beijos, queijos e espero que vocês fechem a prova, tá bom? Beijinho.